Todos nós, em algum momento do dia, a gente vive algo e critica, porque a gente vive de várias coisas que precisam ser melhoradas. Mas será que a gente melhora algo realmente? Tudo que a gente critica? Então eu vou mostrar para vocês que a gente pode e deve realmente modificar, transformar tudo que a gente achar que deve ser transformado. A minha história ela começa basicamente aos 14 anos. Eu morava em Jundiaí, uma cidade no interior aqui de São Paulo. E numa idade onde você começa a ter um senso crítico maior, eu simplesmente fiquei indignado com a situação da mobilidade vindo de mal a pior em Jundiaí, onde somente via mais trânsito, mais carros e a prefeitura tampando rios para fazer avenidas. E eu pensava, poxa, mas por que a gente simplesmente não utiliza a bicicleta como meio de transporte? Algo simples, simplesmente um meio de transporte que toda criança praticamente aprende, né, a andar. E por que quando a gente chega na fase adulta tem que mudar para um meio de transporte que é nocivo ao meio ambiente, é nocivo para nós, né, para as cidades? E mesmo sendo um sonho, né, uma ideia inocente, né, que eu era apenas uma criança, não é que fazia sentido? Então, acabei me juntando com outros 3 adolescentes, crianças também na época, que compartilhavam da mesma ideia. E nessa vontade, a gente avançou com a Bicicletada Jundiaí, um movimento baseado na massa crítica, que acontece também até aqui em São Paulo, né? Tem a Bicicletada de São Paulo, que é muito forte também. E nesses anos, entre pedaladas, manifestações, comunicação, muita comunicação com a sociedade, com muitos ciclistas, e principalmente, né, um diálogo forte com prefeitos, com vereadores e até mesmo deputados da cidade, cobrando muito, a gente desde os meus 14 anos, né, até hoje, ou seja, 6 anos depois, a gente conseguiu mudar um movimento, né, que era tão pequeno, só tinha 4 pessoas, para um movimento que hoje em dia, que ainda acontece, um movimento que possui mais de 350 ciclistas, que já passaram ou passam, estão, né, na Bicicletada Jundiaí. Claro, não é fácil, né, você agarrar uma ideia de mudar um hábito, né, algo que está enrustido na sociedade brasileira, que é utilizar o carro como meio de transporte. Não é simples, mas é possível. A gente tem vários exemplos, né? Copenhague, por exemplo, foi um deles, onde há muitos anos atrás um arquiteto da prefeitura falou assim: por que a gente não pega essa avenida, né, uma das principais avenidas da cidade, e simplesmente bloqueia o acesso a carros e deixa somente para pedestres e também ciclistas? Sim, vai ser algo realmente muito melhor de andar nessa avenida, vai ser algo muito mais gostoso de viver na nossa cidade. Ele foi super criticado, enfrentou várias barreiras, tanto com a população, quanto até mesmo com a imprensa na época. E 60 anos depois, vejam só o que é Copenhague, né? Uma das cidades, quando você pensa em mobilidade sustentável, uma das cidades que vem à mente, pois cerca de 30%, 40% da população utiliza a bike como a primeira opção de transporte, de mobilidade. Ou seja, a gente precisa acreditar. O que a gente pensa, às vezes a gente pensa que é um sonho apenas, mas não, pode virar realidade. E acreditar é algo muito, muito importante. Nós acreditando, por exemplo, né, desde criança, a gente transformou, a gente acreditando que nós precisávamos mais do que ruas para trazer mais carros, mas sim mais ciclovias para trazer mais ciclistas. A gente transformou todo esse esforço, todo esse suor, literalmente, das pedaladas, como um motor para fazer a diferença, para ser um agente de transformação. E mais do que isso, a gente, como um coletivo, né, que começou muito pequeno, mas já era um coletivo até hoje em dia que nós somos, coletivos é algo extremamente espetacular. Coletivo se conecta com outros coletivos e em seguida você já está juntando
manifesto com manifesto, conectando ideias e realmente criando um manifesto de um mundo melhor, um mundo que as pessoas sonhem juntas e ao mesmo tempo de um modo democrático. E o que a gente conseguiu com tudo isso, né? 6 anos, vocês ficaram pedalando, né? Só conversando lá com a prefeitura, o que vocês conseguiram? Para a cidade, a gente conseguiu que todo esse esforço, né? Que a prefeitura ela absorvesse um plano cicloviário que nós desenvolvemos com os ciclistas da cidade, ou seja, um plano cicloviário desenvolvido pela população. A gente conseguiu que eles incluíssem esse plano cicloviário no plano diretor da cidade. O que isso quer dizer, Luiz? Quer dizer que hoje é uma cidade que possui apenas 5 quilômetros de ciclovia. Nos próximos anos, não importa se mudar a administração da cidade, vai ter mais de 100 quilômetros de ciclovia. Para quem participou, assim como muitos, né, que eu sei que participam aqui de vários movimentos, a gente acaba se encontrando como um cidadão ativo e um agente de mudança. E uma chave que realmente cada um de nós somos, cada um mesmo, de mudança. E para a cidade, para a sociedade, né, no caso de Jundiaí, a gente ainda não conseguiu muito, mas estamos aí indo rumo a uma qualidade de vida incrivelmente melhor do que o que a gente tem hoje em dia. E eu vou deixar, na verdade, um pedido para todos vocês, espero que todos pensem um pouco. Se não for agora, quando? Se não for nós, se não formos nós, quem? Quem vai ser a pessoa ou o grupo que vai fazer a diferença? Então, talvez a gente tenha que parar um pouco de esperar. Vamos agir um pouco mais. Cada um de nós tem uma percepção, um pensamento, um sonho, uma crítica particular sobre tudo que a gente vive. Só que juntando tudo isso que eu falei das críticas, dos sonhos que cada um de nós temos, aí sim a gente vai construir juntos uma realidade totalmente diferente, uma realidade justa e muito melhor para todos nós. Então acreditem, compartilhem e conectem-se entre vocês, entre movimentos, que isso sim faz a diferença. Obrigado.